Boa noite a todos! Hoje o Simone Maia convida, tá num horário nobre, o horário das 20 horas, rezar para que esse horário seja tudo tranquilo, porque sempre é aquele horário mais complicado, onde todo mundo tá junto. É, eu tô aqui hoje, gente, com uma presença especialíssima. Assim, a especialista da especialista é ela. Eu trouxe a Letícia Azen para conversar com a gente. A Letícia, além de uma grande. Ela tem um currículo, assim, absolutamente maravilhoso, tá? A Letícia é especialista. Oi, Ale! Agora sim, já estamos juntas. Eu quero primeiro apresentar esse currículo imenso, pode ser? Ai, não precisa. Ah, mas eu preciso falar que você é especialista em nutrição, que você é mestre em ciências da motricidade humana, que você é doutor em ciências nutricionais. Gente, eu tenho que me gabar dos meus amigos, como assim? Eu tenho que falar, eu tenho que falar. E fora que, assim, uma pessoa que tem uma humildade para ensinar, que realmente é, é difícil ver professores assim como você que tem essa nasceram para isso, né? Você é uma pessoa que nasceu para ensinar e nasceu para ser nutri. Me conta, me fala de você agora. Ô, lindona, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, Ah, vendo bem. na minha última live eu fiquei de fone e o fone deu um bug. Aí eu resolvi começar hoje sem o fone, mas se o pessoal preferir, eu coloco o fone também. Então, boa Tá noite dando a para ouvir bem. todos. É um prazer estar aqui. Realmente, horário nobre. Antes de entrar, eu comecei a ver várias luzinhas piscando. Eu falei, ixi, meu Deus, tomara que a gente consiga Uhum. aqui ter uma audiência bem bacana para tirar dúvidas sobre um assunto que sempre gera interesse. Então, um super prazer falar sobre isso. E é o que você falou, né? É uma vida inteira dedicada à nutrição esportiva, né? São 22 anos de atuação Uhum. profissional e trabalhando só com isso. E ao mesmo tempo, são 20 anos de atuação acadêmica. Então, eu consigo reunir as duas áreas, né? Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que supostamente vai me ajudar no marketing, né? Porque a gente vive na luta, né? Simone, a Sim, gente não sim. precisava fazer isso quando a gente começou a trabalhar. E eu falei Era para ele, ser ó, só nutricionista. você tem uma missão difícil, que é trabalhar com duas Letícias. E aí a Uhum. gente, essa é a minha divisão eterna, mas um prazer, duas paixões enormes, né? Que é poder disseminar conhecimento e ajudar as pessoas na aplicação da ciência, na minha prática em consultório, sem modinha, né? Então a gente tem uma Sem modinha. amizade muito grande, já falei nas minhas redes sociais que eu sou uma pessoa que te admiro muito também, pela pessoa que você Obrigada. é, pelo seu astral, né, pela sua Obrigada. bagagem. Então, nossa, é um super prazer, assim, eu tô como se eu estivesse na sua casa, batendo um papo, recebendo amigos, então, obrigada pela Isso oportunidade. aí mesmo, eu acho que é exatamente isso aqui, e é legal a gente sempre deixar isso claro, né, Letícia? Porque as pessoas, quando pensam em nutrição esportiva, já associam a gente a um monte de suplemento que vão sair do consultório só com suplemento, né? E uma coisa para a gente começar é assim, o ganho de massa muscular normalmente ele vai sendo associado às pessoas jovens, às pessoas musculosas, às pessoas super saradas, que vão pegar pesado lá na academia. Só essas pessoas vão precisar do ganho muscular? Alguém me pediu para falar um pouco mais alto. Eu vou ver aqui, então. Ah, é. Eu vou responder essa pergunta e depois eu boto o fone e vocês me falam se ficou melhor, tá? Tá joia. Gente, só pessoas jovens e musculosas precisam ganhar massa muscular? Foi isso que você perguntou? Isso. Gente, o ganhar massa muscular é uma necessidade vital, né? Sim. Principalmente em algumas fases da vida. Nós, mulheres, precisamos de massa muscular também. Temos uma perda progressiva dessa massa muscular inerente ao processo de envelhecimento. Então, todas aqui que já passaram dos 40, como eu e a Simone, né? Eu não sei do que você está falando, nem sei. A gente então está numa luta diária para frear esta perda. E aí eu tenho Uhum. notícias boas para trazer para vocês. A gente consegue Ótimo. frear essa perda significativamente por meio de uma alimentação adequada e, obviamente, a prática regular da atividade física. E com isso a pessoa consegue não só ter
uma estética mais favorável, mas ela se sente mais disposta para as atividades diárias, ela se Exato. machuca muito menos. Então, trabalhar o ganho de massa muscular, é bom você tocar nesse ponto para desmistificar, para as pessoas não acharem que buscar isso como uma meta no acompanhamento nutricional é uma coisa só para jovenzinhos sarados na parte estética, né? É uma necessidade importantíssima em várias fases da vida, para não dizer em todas. Em Melhorou o todas. som aí, pessoal? O que vocês acham? Tá me escutando bem, Simone? Eu tô te escutando bem, eu não sei se as outras pessoas estão. Tá. Dá um ok aqui para mim, pessoal. Eu sempre falo o seguinte, eu dou um exemplo para os pacientes normalmente, que é você treinar para levantar, agachar, pelo menos para sentar no sofá e levantar do sofá, você precisa dessa força. A Natália está falando aqui que ainda não está ouvindo muito bem. É, de- Vamos ver com o fone. A Vamos Alessandra lá. tá ouvindo bem a gente. Ficou Tá bem me melhor, ouvindo? mas. Ficou bem Ah, melhor? tá perfeito. Ficou bem Tá melhor, bom. ficou bem melhor. Mas eu tava Vamos ouvindo lá. bem. Então, e assim, às vezes é esse vital mesmo. Mas assim, as pessoas não entendem que, assim como os treinos, as dietas têm que ser personalizadas, né, Lia? Isso demora as pessoas entenderem que nem tudo é para todos, né? Isso é uma coisa fundamental, né? Eu fico bastante impressionada como eu recebo muitas mensagens privadas de pessoas que me acham, mais até no YouTube do que aqui no Instagram. Não sei se é o perfil de público, é porque lá eu também falo, os vídeos são todos informativos, as pessoas me mandam mensagem também por WhatsApp assim, Letícia, eu tomo o produto, comprei o produto tal, como que eu tomo? Assim, a sensação que eu tenho é que por mais que a ciência avance, que a nutrição se projete, as pessoas ainda acham, e eu fico me sentindo super mal, porque parece que eu não quero responder. Como que eu vou dizer Exato, o quanto que aquela exato. pessoa vai tomar de um produto se eu não conheço absolutamente nada da alimentação dela? Os objetivos ela até geralmente coloca. Eu não conheço a composição corporal, a idade. Então, gente, é algo assim assustador. Então, para um trabalho efetivo, a gente precisa fazer cálculos, fazer um trabalho individualizado. E no momento que a gente está vivendo, onde é necessário economizar, é bastante estranho uma pessoa comprar um produto e depois perguntar para um nutricionista como toma. O caminho não é esse. O Não caminho é é... esse. Exato, o caminho é você buscar um atendimento e aí o profissional vai te dizer o que você deve comprar e aí sim você vai já receber prontamente a orientação quanto ao uso, em relação às doses, horários e muitas vezes a economia é enorme, as pessoas não imaginam quanto que a gente consegue ter excelentes resultados sem comprar suplementos. Se você me permite, Simone, queria até aproveitar Claro. para explicar isso, que acho que estava também na nossa pautinha, na nossa pauta, Não, vamos lá. que enquanto o pessoal está aqui meio tímido, né? Uhum, Assim, eu trabalho muito em função do perfil, né? Eu não tenho uhum, uma regra, porque a suplementação ela é muito usada como um complemento das necessidades nutricionais não satisfeitas pelas fontes alimentares habituais. Então, e também muito em função de perfil, aquele cliente que mora sozinho, que não sabe cozinhar. Então, uhum. a gente vai determinar o uso muito em função também do estilo de vida dessa pessoa, das Sim. preferências dela, nível socioeconômico. O Então, tempo para preparo, né? exatamente. Exatamente. Aí o que, que acontece? Agora, eu tinha um discurso no início da pandemia, a gente já está mais de 2 meses nela. Não, porque agora a gente tem mais tempo, que os 15 primeiros dias acho que foram meio férias para todo mundo, né? Aham, sim. Mas, gente, a realidade é que tem muitas pessoas trabalhando mais do que trabalhavam antes. Não só home office, mas também por conta do acúmulo de atividades domésticas. Então, Sim. antes eu até tinha uma ideia pré-concebida, mas até pelos atendimentos online que eu tenho feito, eu já estou mudando esse pensamento. Que até mesmo em função do que você esteja vivenciando na quarentena, você pode sim estar precisando
de suplementação. A gente está falando aqui de hipertrofia muscular, eu não vou entrar no mérito de quais suplementos que seriam interessantes para o sistema imunológico, que aí é um outro tema. Mas, e aí, se você quiser, a gente pode começar a falar sobre quais Claro. seriam esses suplementos. Aí você pode. As pessoas fazem essa supervalorização da proteína, né? É uma das coisas que mais a gente escuta, né? Que tem que. As pessoas vão com aquele intuito de comer 30 ovos, de comer 1 quilo de peito de frango e tal. Então, assim, é só a proteína, né? É legal a gente falar sobre isso, né? Que não é só a proteína para fazer essa hipertrofia, né? Assim, é importante explicar que o processo de hipertrofia, ele simboliza uma reação anabólica, né, de geração de novos tecidos, de crescimento. Então, em geral, em linhas gerais, a gente tem que ter um superávit. E esse Uhum, superávit, sobretudo, de energia, porque se a gente não consome uma quantidade de energia satisfatória para gerar essa síntese, esse crescimento, a gente vai desviar parte da proteína consumida para como fonte de energia. Isso é uma coisa assim impressionante. Muitas pessoas é. chegam para a gente com um consumo de proteína satisfatório, mas com déficit energético muito grande, porque tem muito medo de comer, principalmente carboidrato. E aí eu Exato. costumo brincar, eu coloco assim aquela pitada de carboidrato naquela dieta, saio correndo, me escondo e espero o Aham. resultado, né? Por que que eu me escondo? Porque é claro que eu vou receber vários e-mails ou mensagens daquele cliente perguntando: Letícia, você tem certeza que eu não vou engordar com a sua dieta? Olha, menina, Exatamente. que Eu coisa! fico tão aliviada quando eu escuto isso, porque assim, a gente sempre se sente sozinho quando vê o paciente reclamando de carboidrato, né? Com medo de consumir carboidrato e achando que vai ganhar músculo só comendo proteína É, com um consumo energético baixo, né? mas tem também tem pessoas que comem proteína errado, sabe, Simone? Aham, sim, sim. Isso também veio mudando com o tempo. Nesses 22 anos, já percebi, eu não sei se o meu público também mudou. Eu já fui nutricionista de Uhum, academia, assim como você, não fiquei tanto aham, tempo, mas eu acho que o meu público é um público hoje menos ávido por suplementos. Eu pego pessoas que consomem pouca proteína e pouca suplementação. Existe um uhum, conceito também muito equivocado que vale a pena a gente destacar aqui, que basta tomar uma dose de whey no pós-treino e está tudo resolvido. Se isso uhum. resolvesse o problema, estaria ótimo, porque quase todo mundo já estaria super resolvido, porque virou tipo um mantra da academia, sair da academia e tomar uma dose de whey. Tomar da whey protein. Pessoal, uma dose de whey não é para todo mundo. A gente tem que calcular com base no peso corporal. Muitas vezes a gente tem que conjugar essa whey até com uma pequena dose de carboidrato para gerar uma resposta anabólica mais satisfatória. Existem muitos estudos que mostram que você tem uma resposta aguda anabólica só com whey, mas cronicamente, na nossa prática, a gente vê que o ajuste do carboidrato, às vezes não necessariamente só no pós-treino, mas na dieta, vai ter um impacto muito significativo nesse processo Sim, anabólico, até porque a pessoa começa a ter mais energia para treinar pesado, porque, gente, tem que treinar. exatamente. Eu acho que Exato. o fundamental aqui também não é desmerecer a nutrição, mas quando se fala em hipertrofia, o impacto do treinamento é absolutamente imperativo. Então a pessoa tem que treinar, não adianta tomar whey, não adianta fazer um treino acrobático, chegar na academia, tirar aquela selfie e ir para casa, sabe? Então Uhum, é um empenho que talvez para outros objetivos a gente nem precise tanto, mas para essa uhum. resposta tem que treinar e tem que buscar soluções, né? Verdade. Mas A Jana está fazendo uma pergunta aqui, se na alimentação vegana a suplementação é mais usada ou dá para ganhar massa muscular com esse tipo de alimentação? oi, Jana, obrigada pela sua pergunta. Excelente. Na alimentação vegana, no geral, a gente tem uma restrição de proteína bem significativa. É um pouco mito achar que não se consegue ter uma resposta satisfatória com esse tipo de dieta, tá? Mas é claro, eu defendo assim, as escolhas que as pessoas fazem totalmente, tá? Não tem o grande público vegano,
Até porque os Uhum. veganos, em geral, eles se consultam mais com nutricionistas veganos. Sim. Vocês me perdoem se eu estiver falando besteira. Eu não sou vegana, eu faço uma periodização nutricional com vários dias sem proteína, sem carne, mas eu ainda faço uso de leite, faço uso de ovo. Uhum. Mas não tenho tão grande experiência, mas sem dúvida que pela característica, de repente, da alimentação e do objetivo dessa pessoa, ela pode ser mais candidata ao uso de suplementos e existem cada vez mais opções à base de proteína vegetal que têm se tornado, inclusive, até mais palatáveis, porque um grande problema que a Uhum. gente tinha era de tornar esses produtos mais, com mais, aumentar a aceitação deles, porque inegavelmente eles têm um gosto mais difícil da pessoa aceitar. A aceitabilidade é menor. Verdade. Uhum. O Teodoro está falando aqui que quando a gente chega no consultório da nutricionista e pergunta, tem um produto que um atleta usa e a pessoa só malha 40 minutos e quer tomar o mesmo produto do atleta, né? Então ele está falando que já fez isso. Eu sei que já fez. Já, você conhece, Já então. fez. Deve estar até brincando com alguma coisa bem do Sim, cotidiano. Mas sim, não se sim. culpe, isso faz parte. Aliás, eu não tenho um dado estatístico, mas eu presumo, por já ter sido nutricionista de indústria de suplementos. Aliás, eu não sei se a Malu está aqui ainda, que acho que eu vi ela Tá, e entrando. já está aqui falando aqui, já Já está está? interagindo. Então, a Malu foi Vamos a falar daqui minha a pouco a questão dela. mentora maravilhosa, né? Trabalhei com ela no meu primeiro emprego. E aí, Nossa, né? em 1900, antigamente, Malu, estamos velhas. Mas assim, a gente sabe que tem muita gente que quem mais precisa é quem menos consome suplemento. Eu acho que isso Verdade. é para a gente pensar. Mas principalmente menos consome de forma inadvertida, né? Assim, de Uhum. forma aleatória. A pessoa pesquisa no Google, chega na loja, pergunta para o vendedor o que ele tem que tomar. Gente, isso não é assim. É dinheiro jogado fora, é risco. Há possibilidade até de ganho de peso, né? Com o Exatamente, uso exato. exagerado de alguns suplementos. Então vai, Tem manda. uma. A Malu tá falando aqui que quem come muita proteína e baixo carboidrato tem pouca fome associada ao medo de reganho de peso comendo carboidratos, né? Então, assim, realmente a gente tem que levar sempre isso em consideração. E tem uma outra coisa também que eu gosto de falar, Lê, que às vezes a pessoa vai na loja de suplemento, gasta o dobro do valor que seria a consulta de nutrição. E aí depois vai falar que a consulta é cara, e, enfim. Então, assim, a gente tem tem umas pessoas que têm um perfil, né, desse movimento que você falou, né, de ir para o movimento contrário. Vai primeiro comprar suplemento, depois e coloca isso aqui na minha dieta. Né? Então, isso é uma prática que não é incomum mesmo. Né? A Joyce está perguntando se tem uma relação entre o peso corporal com a quantidade de whey protein a ser consumida. Não é whey protein não, tá, Joyce? É proteína no dia. A gente faz uma relação... eu posso dar um número bem genérico, mas esse número vai caminhar para baixo ou para cima, de acordo com outros objetivos associados. Se a pessoa quer reduzir o percentual de gordura também, que não é o foco da live. A gente pode, de repente, marcar uma live 2, mas... Vamos Uhum. botar lá, ela precisaria de uns 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia, mas nas refeições a gente tenta dar uma média de 0,3 gramas de proteína por quilo de peso. Se você considerar uma pessoa de 70 quilos, isso daria aproximadamente 21 gramas de proteína por refeição. Isso não é fácil para lanches. Então, a gente às Uhum. vezes joga um pouquinho, bota uma refeição com 40, uma refeição com 10, e assim a gente tenta distribuir. E isso é fundamental para a resposta anabólica, não só uma refeição, o pós-treino. Quanto de proteína que eu comi durante o dia e como que eu distribuí essa proteína? Então, eu agradeço a sua pergunta, porque ela me permitiu esclarecer isso melhor, né? E Sim. na quarentena aí vamos combinar que a galera, eu também não estou muito longe disso, né? Assim, estou exercitando Nós. meus dotes culinários, tentando sempre fazer trocas inteligentes, mas quando eu faço assim um bolinho lá, fazendo trocas inteligentes para torná-lo menos calórico, com menor teor de carboidrato, quando eu como esse bolinho de tarde, cadê minha proteína? Ah, ele levou um Uhum. ovo. Mas isso não é suficiente. Então, sempre eu tenho que Sim. estar tentando conjugar, na medida do possível, proteínas
até em pequenos lanches. Se você não conseguir comer, então use suplemento para tentar manter essa nutrição proteica constante, tá? Tem gente. Peraí, só um minutinho. Deixa eu ver outras perguntas aqui. Se existe algum tipo de treino que responde mais rápido para esse ganho de massa muscular. Aí o professor de educação física vai responder para a gente isso, né? Porque não é legal, realmente né? Mas é a um gente pouco. não se mete nisso. Não, mas eu acho que é importante explicar. Eu acho que é uma pergunta que a gente recebe, as pessoas confundem. Eu acho que então a gente tem um público muito misto aqui, então vale a pena explicar isso. Eu tenho mestrado em motricidade humana e pós-graduação em fisiologia do exercício. Isso não me habilita a prescrever treinamento. Eu tenho que ser graduada em educação física. Mas isso nem todo mundo sabe. Então é importante explicar que seria antiético da nossa parte orientar, Sim. mas é treino de força, um treino de força orientado, periodizado, né? Hoje tem um monte de aplicativo, pessoas postando vídeo. Isso não é o ideal, né? A pessoa pode se machucar. Então, eu sou particularmente suspeita. Os meus maiores formadores de opinião são os profissionais de educação física. Tem muitos aí super disponíveis, dando lives, ministrando aulas online de uma forma extremamente eficiente, assim como a gente também está conseguindo fazer atendimentos à distância de uma forma bem satisfatória. Então, é isso. Uhum. Então tá. Tem outra pergunta aqui. Podemos misturar frutas no whey? Olha, pergunta excelente, né? Dá para escrever um livro sobre as coisas que eu já escutei sobre misturar ou não com whey. E aí existem várias histórias, vários momentos, vários capítulos, né? Já me perguntaram também se podia misturar com leite. O que acontece, pessoal? Você, quando mistura alguma coisa na whey protein, você pode, às vezes, retardar o processo de digestão e absorção dessa whey, tá? Isso, num determinado momento da história, a gente pensava, mas não muito para fruta, mas para o leite, por exemplo, ou se você resolver colocar, sei lá, um abacate, que é uma fruta particularmente mais gordurosa. Num determinado momento, a gente achava que esse processo de lentificação da digestão seria ruim, né? Que se a gente precisava, no pós-treino, de uma absorção rápida. E esse conceito, atualmente, por isso que a gente precisa estar sempre estudando, ele foi tombado. A gente hoje tem um planejamento de lentificar o processo de digestão e absorção para que a gente possa nutrir o nosso corpo de uma forma mais gradual com a proteína. E a fruta, particularmente, ela vai agregar carboidratos. Eu só preciso que você procure um profissional de nutrição para ver que fruta qual é a quantidade, para que você realmente tenha o que efetivamente você precisa. Mas no primeiro momento não tem problema misturar. Perfeito. E assim, vamos falar sobre tipos de whey. Whey isolado, concentrado, hidrolisado. Vamos falar sobre eles aqui para o pessoal ficar sabendo. Vamos, porque é um gancho super oportuno. Pensando nessa coisa da digestão, né? A proteína mais rapidamente absorvida é a hidrolisada. A proteína concentrada, ela é menos concentrada do que a isolada. Isso é estranho, mas é isso. A técnica utilizada para a extração da proteína na matéria-prima, ela vai gerar um resíduo maior além da proteína. Então, a proteína concentrada, quando a gente olha lá no rótulo, ela tem um pouquinho mais de gordura, um pouquinho mais de carbo. E aí, muitas pessoas também, num dado capítulo da história, que eu acho que isso já mudou um pouco, sim, nossa, tem 2 gramas de gordura, tem 2 gramas de carboidrato, então eu não quero uma que seja 100% proteína. Zero carbo, Pois é, mas assim, gasta-se mais caro por uma proteína isolada, que ela é mais cara, ela é mais pura, e aí você, de repente, vai e adiciona uma fruta para aumentar o carboidrato. Você melhorou o valor nutricional desse shake com a fruta, maravilha. Mas, de repente, se você tem uma vida mais corrida, com uma whey concentrada, às vezes você já tem ali embutido o carboidrato que você precisava, um produto mais denso, mais saboroso, que demora mais para ser digerido e absorvido. Isso é muito interessante. Vocês vejam, então, que tem espaço para tudo.
Quem tem intolerância à lactose, às vezes faz distensão abdominal com a proteína concentrada porque ela tem resíduo maior de leite. Então, para essa pessoa, eu preciso ir no isolado ou até mesmo no hidrolisado. Então, olha que rico, né, Simone? Tem espaço para tudo. Não adianta a gente Exato. querer achar a melhor opção. Mas que bom que a gente está tendo a oportunidade de explicar isso. Exato, porque assim, a melhor opção é aquela que se encaixa para cada um, né? A gente não existe uma fórmula mágica que seja igual para todos, né? Então é bem legal a gente conseguir falar isso aqui e eu ter o teu aval, né? Falando isso junto comigo para fazer um coro maior, porque às Uhum. vezes assim parece que quando nós nutricionistas esportivos estamos falando, parece que com o número de informações que as pessoas vão achando no Google, com gente que acha que sabe alguma coisa, começa também a falar um monte de besteira que tem hora que eu falo assim, gente, que aula que eu perdi, né? Que a É. pessoa vem com umas teorias assim, né, super elaboradas com um negócio que não tem nada a ver. Então, assim, é bem importante, pessoal, vocês entenderem isso, porque não todo mundo acha que pode fazer prescrição dietética, assim como a Letícia está falando sobre o professor de educação física, não é qualquer um, ninguém estuda isso tudo o tempo todo à toa, né? Então a gente precisa ficar muito atento em relação a isso. Eu acho ótimo que você esteja só reforçando isso. Que E bom. assim, vamos falar também do que são os auxílios ergogênicos, tá? Que esse nome bonito, vamos falar o que é, quais são eles, vamos falar sobre isso? A palavra ergogênico, ela deriva do grego, ergon significa trabalho e genan significa produção. Então, tudo que eu posso usar para melhorar a produção de trabalho, ou seja, no caso, o trabalho aqui é trabalho físico. Então, auxílios ergogênicos não se limitam à parte nutricional, são recursos que a gente pode utilizar para melhorar a performance. Uhum, perfeito. E quais seriam eles? Deixa eu só fazer um jabá rapidinho. Para os profissionais, isso aqui é uma bíblia. Deixa eu só explicar para vocês. Esse livro aqui foi escrito, sabe por quem também? Oh, por Letícia. Então, assim, só para vocês saberem, tá? Que isso aqui é uma das maiores referências da Letícia, tá? Então, para nutrição esportiva, tá bom? Então, vamos falar desses recursos ergogênicos agora. O capítulo particularmente é meu, né? Assim, culpa da Manu, ela Exato. deve estar aí ainda. Ela que me fez ficar apaixonada pela nutrição esportiva e pela suplementação. Só que Nossa. eu não sei tudo também, né? Ela Uhum. provavelmente será convidada para a quarta edição, se eu tiver fôlego Vai para a quarta ser. edição, porque a gente Vai ser agora. dia 3 de junho, ela vai estar comigo aqui, Ah, dia é? 3 de junho. Maravilha. Então, Então, estaremos ela juntos. acabou virando minha parceira nos cursos, né? E a gente vai em breve entrar no online também, porque assim a gente soma forças, né? O universo dos Sim, suplementos hoje, Simone, ficou uma coisa assim tão grandiosa, numa dimensão que a gente não dá mais conta, né? Quando a gente exato. começou a trabalhar com nutrição esportiva, existiam poucos suplementos. Então, Exato. eu vou inclusive ministrar uma aula no evento gratuito que vai ter agora na próxima semana. E eles me pediram para falar de suplementação que realmente funciona. E aí, o que a gente Uhum, faz? A gente vai nos consensos internacionais e vê quais são as listas de suplementos com alto nível de evidência. São aqueles uhum. suplementos com que já foram estudados, já foram bastante testados e tem grande possibilidade de vir a funcionar. Então, a gente nem tem tempo aqui para ficar falando de todos, mas a Sim, proteína é um deles, a suplementação proteica, quando necessária, é um desses suplementos. A hidratação, a reposição de carboidrato adequada, pré, intra e pós-treino. E a creatina é um suplemento que particularmente entra de forma consensual, né, por ser uhum, considerada uma suplementação que vale a pena testar. Eu uhum, particularmente amo falar de creatina, porque foi meu objeto de estudo no mestrado, e ela aham. tem tudo a ver com o tema aqui, né? Ela é um Sim, suplemento que pode ajudar a pessoa no aumento da força, e isso pode uhum, contribuir posteriormente, como uma consequência de treinos bem executados, para o ganho de massa muscular. Porque resposta aguda perfeito. dela é só aumento da retenção hídrica no primeiro momento. Uhum, perfeito. BCAA funciona? Ah,
Essa pergunta, toda live que eu participar, que tiver assunto de hipertrofia, eu já estou assim, preparada para falar de BCA. O BCA é atemporal, Simone. Verdade, Ele é verdade. ele está no top 5 há séculos. Várias coisas vêm e vão, Verdade. somem, aparecem, mas ele está ali. O que acontece, gente? Leucines ou leucine e valina, que são os 3 aminoácidos cadeia ramificada, BCA é a sigla em inglês, são fundamentais para a resposta anabólica, particularmente a leucina. Né? Isso é inegável. Acontece que a suplementação, tá? Ela é absolutamente contraditória na literatura. Tanto é que o BCA não entra nessas listas como suplemento com alto nível de evidência. Nós conseguimos BCA facilmente nas principais fontes proteicas, como, por exemplo, a whey protein. A whey protein é a proteína mais rica. Então, é absolutamente redundante usar, por exemplo, BCA e whey protein, como eu vejo muitas pessoas fazendo, entendeu? É difícil, é algo assim que não tem a aplicabilidade direta. E a pessoa ainda fala, não, mas eu estou melhor. É complicado, porque assim, ela malha, ela come direito, ela toma whey, ela toma uma cápsula de BCA e ela fala que ela melhorou. Eu nem discuto, mas assim... As pessoas gostam, né? Elas E gostam. E gostam muito. eu só queria tentar, só para finalizar, defender, e aí é um convite para, se a gente puder conversar em outro momento, existem publicações atuais sobre BCA tentando fazer com que o olhar para eles mude um pouco, né? Existem algumas respostas vindo em literatura mais recente com mega doses, não é uma capsulita. Geralmente essas doses a gente só consegue por meio de suplementação em pó. E aí a gente vai talvez voltar a falar do BCA num outro olhar. Mas para essas pequeníssimas doses que as pessoas consomem, a gente julga como um placebo, mas eu respeito as escolhas das pessoas. Só que eu tenho que aqui falar para vocês sobre evidência científica e não há. Eu sei que o que eu ganho, pessoas deixam de me seguir por causa disso. Sim. A Ficam gente ganha haters, né? comigo, mas, Ganha haters. não sou eu. Vai lá nas publicações internacionais de peso que vocês vão ver que está lá. O BCA está no nível de evidência moderado. E tem a outra pergunta, deixa eu ver aqui algumas perguntas. A Joyce está perguntando se vale a pena investir na glutamina. Olha, a glutamina para resposta anabólica, eu digo para vocês que não. Né? Como eu não vou falar de outras aplicabilidades, eu vou dizer para vocês As outras que não. sim, né? O que acontece? A glutamina é um dos aminoácidos mais abundantes no músculo. Aí a pessoa pensa, bom, se tem muita glutamina no músculo, vou tomar glutamina e vou aumentar o meu músculo. Só que isso não é assim. Isso é importante a pessoa saber, porque a indústria também usa muito desses artifícios para vender alguma coisa. Pega algo que tem uma resposta fisiológica e aí vende aquilo como suplemento, dizendo que, então a sua resposta fisiológica vai ser aumentada. Só que a glutamina ela é sintetizada a partir de outros aminoácidos, ela alimenta as células do intestino, então muitas vezes você toma suplementação via oral e ela não chega nem a ter uma absorção efetiva. Então, só para poder dar uma resumida, né, no que eu estou falando, porque eu também já sei que vai ter gente chateada comigo. Mas com certeza. Peraí que deu uma travada. Peraí, volta. Para poder... Não, agora já voltou. Tô aqui? Tá, voltou, tranquila. Não, mas não é isso não. Eu tive que... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tranquilo, vendo e ouvindo bem. Eu tive que tirar o meu fone porque a bateria já estava morrendo aqui. Entendi. Não, mas pode falar. Vamos lá. Então vamos falar aqui. Muita gente falando, perguntando muitas coisas, assim. Eu particularmente gosto da glutamina para outros fins, tá, pessoal? Mas a gente está falando aqui para hipertrofia muscular. A Alessandra está perguntando aqui se você gosta do HMB para hipertrofia. Olha, o HMB é outro suplemento muito interessante. Tentar resumir é difícil, né? Ele tem vários
capítulos na história. Ele se mostrou muito efetivo quando foi lançado, as primeiras pesquisas, mais como anticatabólico do que como uma suplementação específica para gerar a resposta anabólica. Mas se você usa um anticatabólico, isso também já é, dependendo do contexto, algo interessante. Passados os estudos, ele começou a não se mostrar efetivo para pessoas treinadas. Depois isso começou a ser contestado e atualmente ele também tem um nível de evidência baixo na maior parte das publicações, isso também não é consensual, né? Ainda se contestando muito a aplicabilidade para o indivíduo treinado e ainda deixando ali uma sugestão para iniciantes. Existe um HMB, um HMB chamado HMB Free Acid, que é uma versão importada que a gente ainda não tem disponível no Brasil. Esse sim vem mostrando assim uma força muito interessante para a resposta anabólica e anticatabólica, mas como a gente não tem aqui para usar, fica difícil até de recomendar. Mas o HMB de cálcio, que é a versão mais popularmente comercializada, tem suplementos importados, a gente pode até testar, mas ainda também com menos impacto do que uma alimentação balanceada, uma dieta rica em proteína. Eu ainda iria investir numa creatina, eu iria usá-lo lá no final da curva, antes ainda entraria o BCA, porque é mais barato. Lembrando que o HMB é um produto do metabolismo da leucina, que é um dos aminoácidos cadeia ramificada. Eu ia perguntar da leucina agora, depois dessa. Tem até um post meu que eu fiz já tem um tempo, acho que eu vou me repostar, que eu faço um esquema, né? Se eu tomo leite, eu tenho whey, da whey eu tenho BCA, um dos BCAs é a leucina, e da leucina eu sintetizo o HMB. Então é bem capaz da pessoa tomar o whey, BCA, comprar leucina isolada e tomar HMB. Então vocês percebam como é que no final das contas, a resposta fim ela é extremamente semelhante. E até tem pessoas que conseguem, sem entrar na polêmica, porque eu sei que nem todo mundo toma, nem todo mundo gosta, a gente sabe que nem todo leite tem qualidade, mas há pessoas com boa resposta anabólica, tá, pessoal? Aproveitando o embalo, apenas não, mas não usando suplemento e contando com o leite como fonte proteica, tá? Só para realmente também desmistificar para vocês essa questão da suplementação. Tá, a betalanina, vamos falar da betalanina? A betalanina já é um suplemento com alto nível de evidência, tá? Ela tem se mostrado efetiva para tentar gerar no caso, a pessoa tem um retardo da fadiga para esforço de alta intensidade, então diretamente ela não gera anabolismo muscular, mas ela permite que a pessoa suporte um treinamento mais intenso e isso também acaba gerando uma resposta anabólica favorável. Tem até alguns trabalhos que associam creatina com a betalanina. O único problema dela é que ela costuma causar formigamento em algumas pessoas, formigamento este que chega a incomodar. Para alguns passa após algum tempo de uso, para outras pessoas já não, né? E aí, para redução desse efeito e até para maximizar a resposta ergogênica, é interessante fracionar a dose da betalanina em várias porções diárias. E isso também atrapalha um pouco a adesão por parte de algumas pessoas. Sim, eu gosto de contar um caso aí da betalanina, de uma paciente que resolveu tomar por conta própria. E aí me ligou de cima da esteira dizendo que estava achando que estava tendo um AVC, porque o braço começou a ficar dormente. E eu falei assim, mas o que você tomou? Aí, não, tomei betalanina. Eu falei, qual foi a dose que você tomou? Gente, mas assim, tomou uma dose absurdamente grande. Aí eu falei assim, eu acho que eu tô tendo um AVC, eu não tô sentindo meu braço. Enfim, eu gosto até de ilustrar com algumas histórias que eu acho que são importantes a gente colocar, porque às vezes as pessoas têm efeitos colaterais com algumas coisas que nem se ligam, né? Mas tudo bem. A Joyce tá perguntando aqui de novo. Tem uma creatina melhor que cause menos retenção hídrica? Olha, Joyce, a retenção hídrica da creatina é uma resposta fisiológica. Para onde ela aumenta em reserva corporal, né? E 95% dela vai para o músculo esquelético, ela vai puxar água por osmose.
né? Então não tem como. Se você não teve retenção hídrica, é porque provavelmente você não aumentou a reserva corporal. A proporção dessa retenção varia muito de uma pessoa para outra. Então, esse é um inconveniente realmente. Quando a pessoa está muito fissurada em balança, não quer aumentar essa retenção, ela tem que. Ela acaba desistindo de tomar. Mas eu sugiro que vocês experimentem, porque a variação é bastante individual. Tem gente que não. Até porque também E, tem gente que não responde, tá? Você vê, nem creatina vai funcionar para todo mundo. pois é, e assim, a gente vê muito também algumas pessoas fazendo uso de muitas coisas, né? E assim, que ficam com aquela definição, zero definição muscular. Eu gosto muito do que a Malu fala, que é o fordo, né? Que a pessoa é forte, mas está com percentual de gordura super alto, né? Então eu adoro essa palavra do fordo que Malu usa. Vamos falar um pouquinho só disso. Tem como a gente falar rapidamente sobre isso? Assim, hoje é mais difícil você ver esse perfil, porque a galera quer ficar rasgada, né? Só que Aham, aí tem um sim. outro extremo, aí corta carboidrato demais e acaba que isso também interfere no ganho de massa muscular. Mas essa galera que fica inchadona é que normalmente erra a mão, usa hipercalórico, exagera na Exato. alimentação e fica toda inchada. Mas às vezes esse inchaço também faz parte da preparação. Às vezes ela enche um Sim. pouco para depois entrar numa dieta que o pessoal chama aí, vai fazer um cut. Então, Cutting. mas é também perfil, né, Simone? Aham, sim, sim. Dependendo, inclusive, até do bairro aqui no Rio de Janeiro que a gente atenda, você percebe umas demandas de resultados bem peculiares, né? Tem gente que Uhum. gosta mesmo de aumentar volume, independente de definição. Exato, exato. E tem um outro dado aqui que eu acho que é importante a gente colocar. Alguém fez essa pergunta, né? Se pode se trocar uma refeição pelo whey protein. Quero que você fale sobre isso. Um lanche, por exemplo. Tá. Olha, trocar a refeição por um whey protein, se você sente necessidade, para você é mais prático, não vai fazer mal nenhum. Tem os produtos que são Uhum, super gostosos. É só uma questão de você avaliar custo-benefício. Mas, por exemplo, tem hoje em dia uns iogurtes enriquecidos com whey. Eu já fiz umas contas uhum. aqui em casa, que saem mais caro, às vezes, do que uma Sai. dose de whey, e tem menos proteína, tem um monte de ingrediente lá que você não conhece ou que você não quer. Então, assim, tem espaço para tudo. Então Exato. pode. É, Tem uma pergunta tem uma aqui, pessoa Simone. A Natália, fala. ela está perguntando: estou malhando em casa, mas parei de tomar whey. Deveria continuar? Natália, isso aí, na verdade, depende do que você está comendo. Não tem uma resposta pronta. Se você está comendo até melhor em casa, você provavelmente não precisa mais dessa whey. Você deve ter tirado a whey na ideia do estou malhando em casa, estou malhando menos intenso. Se eu tiver errado, depois você me corrige. Ou estou malhando com menos frequência. Uhum, Mas, apesar da intensidade e frequência ser uma variável muito importante para o ganho de massa muscular, eu quero que você saiba, Natália, e todo mundo que está nos ouvindo, que a gente anaboliza e cataboliza o tempo todo, independente de sim. estar treinando. A gente anaboliza muito, muito mais treinando. Então, às vezes, o usar o whey, dependendo da sua dieta, é uma forma até de você minimizar o catabolismo, ou seja, minimizar a perda. A Então, perda. não é só uma estratégia vinculada ao treino. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer clara, Não, entende? não, tá super claro. Inclusive, era uma pergunta, né, que eu queria fazer aqui para você. Se valeria a pena manter alguns outros recursos ergogênicos nesse momento em que a pessoa está com a academia fechada, tem um limite dos equipamentos, se vale a pena quem está tomando creatina continuar, quem está usando alguma outra. Vocês estão me ouvindo, gente? Está travando. Não, eu estou ouvindo. Ah, tá ouvindo? Tá, porque alguém falou Eu que estou estava ouvindo. É travando. que E- e- eu vou mudando aqui os cabos, porque eu vou usando o fone e vou usando o carregador para não perder essa Para não oportunidade perder aqui. isso, né? Uhum.
Por exemplo, já a creatina, se a pessoa usa com a intenção de aumentar a força explosiva de alta intensidade, e o treino está com a intensidade mais baixa, aí realmente eu acho que poderia dar uma parada. Mas faz mal Sim. continuar para a saúde? Não faz. O que eu aproveito sempre para explicar é que a creatina, assim como todos os suplementos que a gente usa, depois de um tempo, o nosso corpo se acostuma. Então, se Uhum, você está claro. trabalhando numa intensidade mais baixa, cabe oportunamente fazer o que a gente chama de washout, uma limpeza. Dá uma Uhum, parada, que aí quando você retornar com um treino mais intenso, você consegue observar melhor a resposta. Mas, sem me perfeito. alongar muito, a creatina traz outros benefícios que não apenas o aumento da força, que eu também não vou entrar no mérito. Então, há pessoas que usam creatina continuamente de forma terapêutica, só que em dose pequenininha, não vai fazer aquela carga de aproximadamente 20 gramas por dia. Geralmente a pessoa toma ali no máximo 3 gramas por dia. Então, também não Uhum, tem uma resposta fechada, mas em geral, nessa fase, a gente está sugerindo a interrupção da beta-alanina, da creatina, tudo que for para aumentar a força explosiva, porque a pessoa em casa, normalmente, também sem normalmente. regra, não está numa intensidade tão alta, está fazendo exercícios mais metabólicos, mais dinâmicos ou mais Hum, funcionais. verdade. Tem uma pergunta aqui. Sem treinar, o excesso de suplementação proteica não pode haver uma sobrecarga renal? Olha, não sei quem foi que perguntou, é bem difícil, sabe? Assim, uma pessoa saudável, bem hidratada, evoluir para algo tão drástico, mas não é impossível, tá? A pessoa ela tem que saber como está a bioquímica dela, como estão os exames, tem que estar Uhum, atenta para a hidratação, né? Então, assim, a gente às vezes come muito, tem gente que come muito mais proteína em comida do que com suplemento. Foi até engraçado que um cliente meu errou na dose que eu sugeri para ele de whey, ele me mandou imediatamente uma pergunta desesperado. Eu achei gracinha, assim, ele ficou preocupado, perguntou, mas imagina, cara, aquele dia que você está comendo um churrasco, qual a quantidade de proteína que naquele dia agudamente você consumiu? Então, nosso corpo também não é assim, né? Não é um dia, 2 dias, é um construir de coisas certas ou erradas para dar algum problema. Mas é bom alertar, apesar de ser raro, é bom sim, alertar, porque hidratação a gente sabe que a galera não cuida direito, às vezes sim. exagera na creatina ou no excesso de treinamento, que também faz com que o nosso sangue fique mais proteico. Eu acho que é bom explicar isso, sabe, Simone? Porque Sim, quando a pessoa faz exercício muito intenso, ela começa a lesionar células. E as células têm proteína dentro delas. Essa proteína vai para o sangue. Então, uma pessoa com muito treino fica com. Eu estou tentando explicar de uma forma bem simples. Ela fica com sangue mais proteico. Associada a uma dieta hiperproteica e má hidratação, ela pode ter problemas e ela pode entrar num quadro chamado de rabdomiólise. Há muitas pessoas treinando crossfit, fazendo os exercícios bem intensos, que me preocupam um pouco pelos exames que eu tenho recebido, tá? Então, isso era uma uhum. coisa que a gente falava mais para militares, Militares, né? né? Que é uma questão bem debatida no meio, mas que hoje, para a vida, né, mais cotidiana, com a ascensão dos esportes de alta intensidade, eu acho que cabe esse alerta, porque se a pessoa começa a treinar pesado, ela já resolve comer, tomar mais proteína. E às vezes Uhum, é o que é ela verdade. menos precisa fazer para tentar minimizar o dano ou minimizar o catabolismo. Ela tem que imediatamente procurar um nutricionista para ver o que é que ela tem que ajustar. Com certeza. A Malu tá dando esse exemplo aí de todo excesso de sobrecarga para fígado e rins, a frequência do churrasco também sobrecarrega. Né? Então é bom deixar isso bem claro, tá, gente? Churrasco também sobrecarrega, ok? É, tem uma pergunta assim: se o uso da creatina exige tempo de desmame. A Letícia até já explicou sobre isso, né? Mas De fazer esse washout, né? mas eu não expliquei por quanto tempo. Obrigada pela pergunta que veio aí. 30 dias é um tempo mínimo para a gente parar, porque é o tempo que o corpo ainda continua com as reservas ainda ali meio que satisfatórias.
Então, eu vou planejando entre 1 mês e 3 meses dessa parada. Aí eu vou conversando com o meu cliente e a gente vai planejando. Aham. Eu tenho uma pergunta aqui sobre o jejum intermitente na hipertrofia muscular, com relação a ficar mais rasgado. Vamos falar sobre esse jejum intermitente para hipertrofia? Vamos, que a gente termina com um grande finale. Não é? Olha só, Acho que pessoal. sim. Sim, deixa eu agora. Vamos lá, eu vou mesclando os fones. Estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Sim, Simone? perfeitamente. Perfeito. Tá. Tá melhor O que ainda. acontece, pessoal? Eu fico imaginando quem escuta diferentes perfis de profissional como deve ficar confuso. Só que eu sou uma pessoa que eu respeito todos os olhares, porque nós somos seres únicos e cada profissional aqui traz as suas bagagens práticas, de vida e etc. Eu não vou questionar o impacto possível do jejum intermitente em algumas modulações de saúde, controle de peso em populações obesas, com várias doenças associadas. É uma discussão que eu vejo porque eu estou sempre em congresso, ou dando aula, ou assistindo. Mas quando a gente olha para o músculo, na minha leitura, Letícia, como professora, pelas palestras que eu já tive a oportunidade de ministrar, é uma estratégia. Pera, oi, travou. Não, agora Porque a volta. gente. É uma estratégia? Oi. É uma estratégia travando a estratégia. Não interessante. É uma estratégia não interessante, porque a gente acaba Uhum. gerando aí um aumento do processo catabólico. Dificilmente as pessoas, no dia do jejum, dependendo do horário que elas planejem atividade física, ou elas não vão treinar, ou elas treinam numa intensidade mais baixa. Então, eu não vou ditar regras, porque eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela faz umas loucuras com a dieta dela, faz uns jejuns malucos, aí ela volta, eu falo, essa danada vai perder massa muscular, eu vou falar para ela assim, tá vendo? Quem mandou? Menina, ela não perde nada. Então, assim, Aham. tem uns casos que fogem da curva. Então, se você encontrou o seu modelo de dieta e você botou isso para a sua vida, não adianta você ficar fazendo uma coisa e depois tendo vários momentos de compensação. Né? O jejum intermitente sempre nos gera preocupação por ser um pé num transtorno alimentar. Então, se avalie, Sim. veja como é que está o seu comportamento frente a essas escolhas. Não siga padrão, siga aquilo que você consegue sustentar, aquilo que te traz saúde, te traz boa performance. Então, quando eu penso em tudo isso, desempenho físico, disposição, bom humor, penso na importância dos micronutrientes, do carboidrato, tudo que eu estudo, Simone, acaba inegavelmente não achando que essa estratégia vai ser válida, mas eu vou olhar para o meu cliente que cismou de fazer e está dizendo que está bem e vou respeitar e vou acolher. Agora, eu espontaneamente sugerir isso para a pessoa vai estar na última estratégia de tantas que eu vou tentar sugerir para que ela possa controlar o peso corporal. Mas falando de hipertrofia, aí é que realmente. De jeito nenhum, né? Assim, gente, a gente tem que entender o seguinte: a gente precisa de uma quantidade de nutrientes específica para cada ser humano. Então, assim, você vai tirar muitas refeições, você também tira a possibilidade de oferta desses nutrientes também, né? Então, assim, eu acho que a gente consegue amarrar bem aqui em relação à hipertrofia de como não é a indicação tão grande. Gente, a hora passou mega voando, Foi. já são 5 para as 9. Então, assim, para a gente não ser derrubado pelo Instagram, né, a gente vai conseguir encerrar de uma maneira, né, bacana. Dá algum conselho, alguma diretriz, algo que você acha que valha a pena para quem está buscando essa hipertrofia? Olha, Simone, eu acho que primeiramente, começar a encarar o exercício físico como algo muito importante, entendeu? Se vocês forem conversar com a galera aí que conseguiu resultados visíveis, vai ver, é muita disciplina. O treino é considerado uma coisa assim dentro da agenda, né? Uhum. Trabalha-se numa intensidade satisfatória para gerar resposta anabólica.
E isso também eu converso muito com profissionais de educação física. A gente vê que às vezes as pessoas negligenciam as cargas para manter uma frequência cardíaca mais acelerada, mas isso às vezes não é a prioridade para a resposta anabólica. Então é importante que você defina a meta, porque a gente quer tudo. Eu quero ficar grande, eu quero ficar seca, eu quero tudo. Só que assim, se você quiser focar no processo anabólico, você vai realmente ter que investir num treinamento específico. E a alimentação, pessoal, é absolutamente fundamental para fechar nessa brincadeira, sem precisar comer frango com batata doce o tempo todo. Eu, inclusive, gravei um vídeo esses dias, porque me chamou a atenção uma moça que chegou a mim no atendimento online sofrendo, porque deram para ela tem mais ou menos a mesma idade que eu, deram para ela uma dieta que só tinha carne, frango, aveia e batata. Ela não estava suportando isso, estava até ficando deprimida. Eu falei, gente, mas não precisa ser assim. A gente pode ter uma variação. E agora, se você se sente bem comendo comida o dia inteiro, também ok. O que não dá é para a gente tentar seguir modelos que a gente não consegue sustentar tanto para atividade física quanto para a dieta. E agora também estabelecendo metas factíveis, reais, olhando para a nossa genética, né? Eu quero, mas eu sou uma pessoa mais magrinha, mais comprida, eu estou fazendo um esforço danado, mas será que eu vou ter um pernão um dia na vida? Cara, se aceite, se olhe como um todo, explore suas capacidades máximas no limite. Mas, assim, entendendo isso, né? Porque tem muita gente que vocês olham como modelo, que essa pessoa ela não é saudável, ela às vezes usa uma série de recursos farmacológicos para alcançar aquilo ali, mas ela não está te contando isso. Ela só tira as fotos quando ela está ótima, mas é óbvio que ao vivo e a cores não é aquilo. E acho que essas imagens trazem muita angústia e talvez metas para as pessoas que não são reais. A gente sabe disso, né, Simone? Mas eu acho que nem todo mundo tem essa noção. Então é um trabalho mais difícil. É mais difícil do que emagrecer, dependendo do ponto de vista, que exige muito mais disciplina. E aí agora você vai passar a fazer qual rigor de dieta, pesando tudo na balança, só comendo comida. É você que vai escolher isso. Dependendo da meta que você quer alcançar. Entendeu? E com a nossa ajuda, com certeza absoluta, procurando nutricionista, né? Olha, Letícia, eu tenho só a te agradecer, porque foi uma super aula, né, pessoal? Não foi nenhuma live, foi uma baita de uma aula aqui, tá? Então, assim, eu quero te agradecer muito pela tua disponibilidade, pelo teu carinho. E, pessoal, todo que chegou até a gente, vai lá na página da Letícia, curte Letícia, que ela tá sempre com informações. Foi tão rico, você foi tão direcionando aqui, que eu acho que a gente deve ter perdido algumas perguntas. Eu peço muitas desculpas, agradeço a audiência, estou vendo um monte de gente queridíssima aqui, que eu não consegui nem dar oi. Ai, que peninha. Mas, gente, manda mensagem para mim em inbox, que eu vou continuar respondendo por lá. Vai ser um prazer. Perfeito, então, gente, super obrigada pela companhia de vocês. Vai ficar gravado, se Deus quiser, no IGTV, e depois vocês podem olhar e divulgar para os seus amigos também. Tá legal? Obrigada, Lê. Um beijo, se cuidem. Obrigada, Maluzinha. Beijo.